Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 16 de abril. O Senado agora está começando. A senadora Lúcia Vânia tomou posse hoje no cargo de ouvidora-geral do Senado. Ela ocupa o lugar do senador Flecha Ribeiro. A solenidade foi na sala de audiências da presidência do Senado. Lúcia Vânia é a primeira mulher a assumir a ouvidoria do Senado. Criada em 2005, mas só instalada oficialmente em 2011, a ouvidoria recebeu mais de 5.600 denúncias, críticas e sugestões nos últimos 2 anos. Mensagens que servem para aprimorar a administração e o papel legislativo do Senado. É um desafio que assumo com muita satisfação e com o compromisso de atender às expectativas dos cidadãos, que são o motivo do órgão existir. Sendo eu a primeira mulher a ocupar o cargo de ouvidora-geral do Senado, o seu ato também representa a defesa e a valorização dos direitos das mulheres e ainda a promoção da diversidade de gêneros. Sabemos que grupos mistos, com mulheres e homens trabalhando lado a lado, somando diferenças, apresentam melhores resultados em prol do bem comum. Para o exercício de suas funções, a ouvidora, senadora Lúcia Vânia, tem a prerrogativa de solicitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou servidor do Senado, ter vistas de quaisquer documentos necessários à consecução de suas atividades e requerer ou sugerir investigações quando cabíveis. A nossa expectativa é que com o trabalho, com a competência e com a dedicação da senadora Lúcia Vânia, mais cidadãos se utilizem desse canal de comunicação com o Senado. Será instalado hoje o Conselho de Transparência e Controle Social do Senado. A cerimônia de posse dos 7 conselheiros da sociedade civil e do Senado acontece às 15 horas no Salão Nobre do Congresso Nacional. O Conselho irá debater e propor ações que facilitem o acesso à informação pública no país. Deverá também contribuir para uma nova política de transparência e controle social sobre os atos do Senado Federal. O relatório proposta do governo que unifica a alíquota do ICMS em 4% foi apresentado hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Depois de negociações com o governo e os secretários estaduais de Fazenda, o relator, senador Delcídio Amaral, estabeleceu uma nova alíquota de 7% para produtos industrializados. A expectativa é de que a matéria seja votada na comissão na próxima terça-feira. O relator do projeto, o senador Delcídio Amaral, fez 2 mudanças na primeira proposta apresentada pelo governo. Ele manteve uma alíquota diferenciada para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo e aumentou de 3 para 8 anos o prazo de redução do ICMS nessas regiões. Nós não só alongamos a transição das alíquotas, como também concordamos com essa relação 7-4 em função das ponderações apresentadas pelos secretários de Fazenda do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, carimbando 7% para o setor industrial. O senador Delcídio Amaral também defendeu 2 projetos de lei que estão em discussão na Câmara e no Senado. As propostas convalidam os incentivos que já foram concedidos pelos estados a empresas sem a aprovação do Conselho de Política Fazendária. Hoje a realidade é que os investimentos estão paralisados. Ninguém mais vai fazer nada em nenhuma unidade da federação se não houver uma convalidação que pode ocorrer exatamente no momento onde nós aprovarmos esse pacote de leis fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Os senadores pediram vista para analisar o relatório, que deve ser votado na próxima semana. Embora tenham reconhecido que houve avanços em relação ao projeto inicial, que propunha alíquota única de ICMS, os senadores ainda não acreditam num consenso para aprovação do texto. Eu vou insistir que, além da Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Desenvolvimento Regional e a Comissão de Constituição e Justiça possam apreciar essa matéria para que ela possa ir para plenário
madura, com todo esse debate feito. Nós estamos com dificuldades, mas caminhando rumo a um entendimento que fortaleça as questões federativas no Senado. Com a manutenção de uma alíquota diferenciada para os produtos industrializados, as perdas de arrecadação dos estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do Espírito Santo vão diminuir. Mas ainda assim, os parlamentares querem garantias de que o fundo de compensação cubra todos os prejuízos. O fundo está sendo proposto em uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional. A União tem que claramente dizer como vai funcionar esse fundo de compensação, como vai ser aplicado e tem que dar as garantias. A gente tem muita discussão ainda, muito trabalho de convencimento. Vamos ver as emendas que estão vindo. A gente já tem um pouco a ideia pelos comentários, as emendas que virão. Mas eu saio satisfeito. Eu acho que a gente cumpriu o cronograma que foi estabelecido. Os minerais de terras raras, elementos químicos essenciais na fabricação de eletrônicos de alta tecnologia, podem ser a chave para uma nova revolução industrial. O marco regulatório para a exploração desses elementos será discutido em audiência pública aprovada hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia. A comissão aprovou a realização de audiência pública para a elaboração do marco regulatório da exploração das terras raras no Brasil. Terras raras são 17 elementos químicos que servem de matéria-prima para equipamentos de alta tecnologia nas áreas de telecomunicações, defesa, petróleo e energia limpa. É uma legislação necessária para que se possa engajar o setor público e o setor privado em todos os processos de produção dessas terras raras. Depende a fabricação de ímãs permanentes, que são fundamentais para a nova era industrial que se inicia. Os futuros automóveis, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e até mesmo simples aparelhos eletroeletrônicos vão ter mais eficiência, vão reduzir o consumo de energia se usarem esses ímãs permanentes. Os parlamentares também começaram a discutir o projeto de lei que determina que cada universidade pública deve criar uma biblioteca online com todas as pesquisas científicas produzidas nela com recursos públicos. A senadora Ângela Portela pediu vista da matéria. Achamos importantes realizar uma ampla audiência pública para debater melhor o projeto, trazer as universidades para esclarecer a importância de socializar as informações dos projetos, dos mestrados, dos doutorados, todos aqueles projetos de interesse da comunidade, de interesse da sociedade, principalmente em relação à ciência e à tecnologia. Em boa hora, esse PLS 387 de 2011 busca concretizar no Brasil uma ideia cada vez mais praticada em todo o mundo: o acesso livre à produção científica. Os líderes mundiais concordam em criar estratégia para facilitar o acesso ao resultado de pesquisas científicas. A sabatina do novo diretor da Agência Nacional de Águas e a prevenção ao uso de drogas nas escolas, assuntos discutidos em outras comissões do Senado. A Comissão de Educação aprovou o pedido de audiência pública com o secretário nacional antidrogas, Mauro Rony Lopes da Costa. Ele virá ao Senado falar sobre o programa de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. A data da reunião, que será realizada em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, ainda não foi marcada. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou a indicação de Paulo Lopes Varela Neto para ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Águas. O nome segue agora para votação no plenário do Senado. E foi instalada hoje a subcomissão de acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, vinculada à Comissão de Fiscalização e Controle. Para a presidência foi eleito o senador Sérgio Souza, para a vice-presidência Aníbal Diniz e para a relatoria o senador Cícero Lucena. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.